Oba, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre hidrostática, uma matéria muito importante, tá? Lembrando que ela pode ser hidrostática ou hidrodinâmica. Hidrostática, o líquido está em repouso, tá? Não há movimento nenhum do líquido, tá? Hidro vem de água, estática parada, tá? Vamos ampliar isso para qualquer líquido, tá? Bem, a gente já sabe que o líquido não tem forma própria, né? Ele vai ter a formação do recipiente que o contém, tá? Para entender a hidrostática, né? Hidrodinâmica seria o líquido em movimento, a gente não estuda, tá? E aí, somente no ensino, né? Somente na faculdade. Então, no caso da hidrostática, a gente tem que saber dois conceitos básicos para entender: o conceito de pressão e de densidade. Bem, pressão é uma grandeza, tá? Que mede a força aplicada numa área de contato, tá? Então, por exemplo, eu tenho a mesma força, né? Em áreas de contato diferentes, tá? Então, o que acontece? Essa força é a mesma dos meus dedos, a minha força aplicando, né? Aqui está mais pontiagudo, a área de contato é menor, a pressão é maior, tá? É o caso da taxinha, segura uma taxinha que você vai ver, tá? Então, é dado pela força e pela área de contato, tá? É diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área de contato. Quanto maior a área de contato, menor a pressão. Por isso que às vezes está com aquela bolinha de encher no aniversário, né? E tenta estourar com a mão assim aberta, não consegue. Vai com, né, com uma ponta assim e consegue estourar, porque aí a pressão aumenta, tá? Bem, a força é dada em newton no sistema internacional, a área é dada em metros quadrados, pressão em newtons por metro quadrado, mas tem muitas unidades, tem bar, tem atmosfera, tem milímetros de mercúrio, tem um monte de unidades, tem pascal, tá? Então, lembrando que essa força tem que bater perpendicular à superfície, tá? Bem, aí tem algumas áreas aqui importantes, né? Algumas pressões importantes, tá? Por exemplo, pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. 10 a quinta newtons por metro quadrados, 10 a quinta pascal, 760 milímetros de mercúrio. A gente vai ver isso. Sistema internacional está aqui, 10 a quinta newtons por metro quadrados, tá? Bem, a outra grandeza, que é muito importante, é densidade, e a gente vai falar também em massa específica. São duas coisas importantes que a gente tem que trabalhar, tá? Densidade volumétrica, massa sobre volume, massa específica, massa sobre volume. Tem diferença? Bem, se os copos forem maciços e homogêneos, não tem diferença. Massa específica é igual a densidade, que é o que mais cai nos vestibulares, é dessa maneira, tá? Pode até cair um pouquinho diferente, mas é difícil. Agora, quando o corpo é oco, tá? Essa região oca que ele tem, tá? Por exemplo, esse apagador aqui, ele tem uma região oca aqui, tá? Então, quando eu trabalho com o volume inteiro dele, volume total, eu uso densidade. Quando eu uso o volume da parte maciça, é a massa específica. Então, num corpo oco, a massa específica é maior que a densidade. Se o corpo for maciço e homogêneo, massa específica é igual a densidade, porque o volume é o mesmo, tá? Aqui está aqui o volume da parte maciça, volume da parte oca, volume total. Densidade, volume total, massa específica, o volume da parte maciça. Então aqui é um ponto importante, tá? Normalmente a gente estuda densidade é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilo por litro, ou seja, 1 quilo de água corresponde a 1 litro de água. Tá? Mas a gente vai usar o sistema internacional, que é o 10 a terceira quilograma metros cúbicos, tá? Então a densidade da água não é 1, é 10 a terceira quilograma metros cúbicos no sistema internacional. E a pressão é 10 a quinta newtons por metro quadrado, e não 1 atm, pressão atmosférica. Bem, vamos para o teorema de Steph, que é a pressão de um líquido, na coluna de um líquido. Imagina um copo, né, que é um cilindro, tá? Ele está com água, eu quero calcular a pressão aqui no fundo. Então, pressão é força sobre área. Que força é essa? É o peso do líquido, massa vezes gravidade. Bem, como a gente sabe que massa específica é massa sobre volume, então massa é massa específica vezes volume, substitui aqui. Né? Como isso aqui é um cilindro, volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Logo,
né, a gente já sabe que volume, né, sobre área vai dar altura. Então está aqui. Substitui isso aqui por altura. E aí cheguei à pressão, né, naquele ponto lá, né, pressão hidrostática, que é μGH ou DGH. Tá? Bem, se eu quero se o recipiente está aberto, ainda tem a pressão atmosférica. O ar exerce uma pressão aqui, né? Então, a minha pressão total absoluta é atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, minha pressão total absoluta atmosférica mais μGH. Tá? E a fórmula com o recipiente aberto. Tá? Algumas coisas são importantes. Tá? A primeira é lembrar que pontos de mesmo nível são pontos isobáricos, possuem a mesma pressão. Claro, eu vou ter aqui, né? Nesse caso, eu vou ter a pressão do ponto A, deixa eu colocar aqui rapidinho. Ponto B, desculpe, vamos lá, vamos avaliar aqui rapidamente. Pressão no ponto B seria a pressão atmosférica mais DGH, olha aqui, essa altura H. Pressão no ponto B seria a pressão atmosférica mais DGH. Tá aqui, ó. Mesma altura, mesma pressão, tá aí, tudo igual. Mesmo líquido, então as pressões são iguais. Pressão em A igual a pressão em B. Bem, mas o que dá a diferença de pressão? A diferença de pressão é diretamente proporcional à diferença de altura. Repara aqui, ó. A pressão no ponto A seria a pressão atmosférica mais DGH, H de A, tá aí. Pressão no ponto B seria a pressão atmosférica mais DGH de B, tá aí, ó, H de B. Bem, a diferença de pressão é a pressão no ponto A, que é maior, porque a coluna de líquido é maior do que no ponto B, menos a pressão no ponto B. Então, vai ficar a pressão atmosférica mais DGH de A, menos pressão atmosférica mais DGH de B. Bem, eu vou passar esse menos para cá, cortar isso aqui, a minha diferença de pressão, botar o DG em evidência, H de B menos H de A. É isso? Desculpa, H de A menos H de B. Então, a minha diferença de pressão é DG delta H. Então, maior a diferença de altura, maior a diferença de pressão, tá bom? Bem, aqui é o gráfico da pressão e altura, tá aí, né? Essa tangente de inclinação é o DG, que é dado pelo peso específico do líquido, tá? Quanto maior a pressão, maior a altura, maior a coluna de água que está sobre aquele corpo. E lembrando que cada 10 metros de profundidade corresponde a 1 atm, tá? A gente vai calcular na próxima aula. Forte abraço aí para vocês.